Guia para o carro certo e uma compra segura. Bom, o próprio nome já é sugestivo. Se é um guia, é porque foi algo feito para te guiar, né? Para te conduzir da maneira correta. Se é para o carro certo, significa que você pode escolher um carro errado. Sim, pode escolher um carro errado. Você pode comprar um carro que não atenda a tua necessidade. Um carro que você comprou simplesmente pela emoção, porque está na moda, porque o comercial te seduziu, porque as campanhas publicitárias, né, chamaram a sua atenção, porque as ações de marketing das empresas, né, te levaram a entender que aquele carro era um bom negócio, só que depois você vai descobrir que de repente não era. Você descobre que, por exemplo, uma picape do tipo Hilux, que é um bom carro, sim, para quem precisa de caçamba, mas para quem usa uma picape Hilux numa cidade, que precisa de porta-malas, carregar suas bagagens o tempo inteiro na caçamba, é ruim. Suja, molha e pode ser alvo de furto muito fácil, porque não é tão difícil rasgar uma lona de uma caçamba para pegar, por exemplo, as malas da sua família numa viagem enquanto você está dentro de um restaurante na beira de uma BR e o teu carro está parado num posto de combustível, num estacionamento e etc. É fácil, isso acontece. Acontece também de roubo e furto de estepe, porque os estepes ficam mais expostos, as pessoas colocam correntes, cadeados, enfim. Então, de fato, você precisa de um veículo que te exponha a isso? Se sim, se você tem um sítio, se você tem um comércio, se você tem um negócio, que precise de uma caçamba para você carregar, cara, é a picape que você tem que comprar. Não tem problema nenhum. O problema é você comprar errado. É você não entender. Então, o guia para o carro certo, ele começa por aí, te ajudando a entender a tua necessidade, te ajudando a entender qual carro vai te atender. Outro dia eu negociei um Ford Ka, 2 portas, ano 2013, para um senhor, e eu fui extremamente honesto com ele. Falei, cara, se você tem filhos, se você tem cadeirinha, não compra esse carro. Esse carro não vai te atender bem. Esse carro é 2 portas. É horrível você entrar na parte traseira desse carro, acessar uma cadeirinha, botar uma criança ali. Compre um carro 4 portas. Então, não haja pela emoção. O guia, ele vai te mostrar todos esses caminhos em um passo a passo feito para você. E aí é guia para o carro certo e uma compra segura, porque é muito fácil você cair numa roubada. É muito fácil você responder até por uma receptação quando você está negociando o carro. Você sabia disso? Sim, é extremamente possível. Você compra um carro com um motor que foi trocado. Você compra um carro com um motor que foi trocado. Um motor oriundo de roubo e furto que botaram no seu carro e você nem sabia. E quando foi lá que você olhou a numeração de motor, onde fica a numeração de motor, quem é que sabe disso? Você não tem a menor ideia. Como conferir essa numeração do motor, saber se é ela que está cadastrada lá na base BIM, do Detran e do Denatran. Você nem sabe o que é base BIM, você nem sabe o que é Denatran. Entendeu? Então, assim, o guia para o carro certo e uma compra segura é tudo que você precisa para fazer essa negociação sem ajuda de ninguém. Porque você pode fazê-la com a ajuda de um profissional, pagando uma vistoria pré-compra, pagando um laudo cautelar, e você não precisar de nada, pagando uma consultoria automotiva. Só que isso vai custar muito mais caro. E cada carro que você for ver se interessar, você vai ter que pagar uma outra vistoria cautelar, uma outra consultoria automotiva, uma outra vistoria pré-compra, seja lá qual for o serviço que você contratar. Então, o Guia para o Carro Certo, ele te dá autonomia para você inspecionar e analisar quantos carros você quiser. É exatamente isso. Ele foi feito por uma pessoa que está desde 2013 no mercado automotivo, que já assinou mais de 2.000 laudos para o mercado de seguros, que faz vistoria, análise, sindicância, perícia e acidente de trânsito, que tem propriedade e autonomia para falar, que criou um canal no YouTube já há 2 anos e que viu essa necessidade no mercado, a quantidade de gente que não tem a menor noção do que é comprar um carro e dos riscos que essa operação pode acontecer. E eu descobri isso, que a sociedade tem toda essa dificuldade, porque muitas das vezes eu fui requisitado para ajudar pessoas a fazer essa operação, pessoas que caíram em armações, pessoas que caíram em golpes no LX, no Mercado Livre. Não estou falando nada dessas plataformas, porque a culpa não é das plataformas. A culpa são dos estelionatários, dos fraudadores que estão nessas plataformas. E eles utilizam elas para aplicar golpes. Então, o guia para o carro certo e a compra segura é o mecanismo que vai te ensinar a pesquisar o carro, a inspecionar o carro, avaliar, saber histórico do carro, se esse carro passou por leilão, se esse carro já se envolveu em acidente. Você vai conseguir, mais uma vez, você mesmo vai conseguir analisar sozinho
a gente te entrega um checklist que você vai imprimir, botar numa prancheta e você vai ticar item por item de tudo que você precisa fazer para no final você dar um veredito se aquele carro te atende ou não te atende, se ele está bom ou não. E se ele não tiver, você vai para o próximo. Você não precisa ter pressa para isso. Valorize seu tempo, valorize seu dinheiro, porque esses dois ativos estão muito escassos nos tempos atuais. Carro está muito caro e você não pode jogar fora. Inclusive, 0 quilômetro. Você já viu o preço de um carro 0 quilômetro? Já pensou você comprar um carro 0 quilômetro que foi lançamento e daqui a pouco você esbarrar em um problema crônico, em um recall? Você sabe quantos recall o Renault Kwid teve assim que foi lançado? Inúmeros recalls o Renault Kwid teve, recalls de equipamentos de segurança, e aí você vai lá comprar um carro desse para você? Depois foram sanados, o projeto foi até melhorado um pouco, mas ainda é um projeto ruim que eu não recomendo para ninguém. Independente de você ter Kwid ou não, ele pode atender a tua necessidade ali no uso urbano. Ele foi todo projetado para economia e mais nada. Ele te entrega só a economia. Ele não te entrega conforto, ele não te entrega segurança. É um carro extremamente frágil, mas ele te entrega economia. Se o teu objetivo principal for a economia, talvez o Kwid te atenda. Mas eu mesmo assim não recomendo porque tem opções que te atendem também com economia e melhores. Então, o guia para o carro certo é exatamente isso. Se você sente essa necessidade, se você não tem esse conhecimento específico e você quer ter acesso a uma metodologia que vai te guiar num passo a passo, que vai te dar material, ferramenta, mecanismo para você saber avaliar, esse guia é para você. Aproveita a condição especial porque ele está muito mais barato do que deveria estar e eu não sei por quanto tempo esse produto vai continuar nesse preço. Então, pula logo para dentro do Guia para o Carro Certo, uma compra segura e seja feliz e não dependa mais de ninguém, você não vai nem precisar mais chamar teu mecânico para avaliar um carro.